Olá, caros alunos, estamos iniciando mais uma aula de gestão de custos e, como comentado na aula anterior, nós estamos iniciando a partir desta aula os métodos de custeio e vamos fazer uma exposição nas videoaulas dos conceitos mais relevantes, não quer dizer que sejam só esses, mas esses são os essenciais. O detalhamento de cada um desses métodos vocês podem aprofundar, estamos recomendando isso inclusive nas atividades semanais. Temos excelentes livros indicados na nossa bibliografia, todos disponíveis para vocês. São autores reconhecidos e divergem em algumas formas dos conceitos, mas enfim, isso não significa que um está certo e o outro está errado, são formas diferentes. Então, quando você tem um autor que tem ligação com a engenharia de produção mais forte, evidentemente ele traz uma visão conceitual aplicada um pouco mais intensa, e quando você tem um autor que é muito mais associado às ciências contábeis, ao ambiente da contabilidade, evidentemente ele tem uma visão um pouco mais estruturada em cima daquilo que você tem como legislação, tanto por parte da legislação tributária, do imposto de renda propriamente dito, quanto da outras formas da imposição, digamos assim, de legislação por parte, inclusive, da própria contabilidade. Mas é só uma forma de entender como eles têm uma linha de pensamento e como a gente vai trabalhar isso em termos de gestão de custos na dimensão gerencial. Friso mais uma vez, a nossa abordagem sempre será pautada por dois pontos. Uma formação conceitual e um entendimento de como fazer as coisas sob a ótica de um gestor de produção para tomada de decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo, nós nunca vamos abordar nos exercícios a questão de variação de especificidades de tributação, né? Cada localidade tem uma abordagem sobre isso. Nós não vamos entrar porque teríamos que ver centenas de regras de tributação que permeiam por todo o processo produtivo. Então, esse é o nosso foco. Nós trabalhamos os conceitos independente de legislação fiscal, tributária e contábil e independente do que se prescreve de legislação de impostos nos processos produtivos, ok? Muito bem, hoje o nosso tema é custeio por absorção. Ele normalmente é o primeiro ponto a ser abordado em todos autores, em todos os processos, e de forma didática não é diferente. Agora, por que isso? Porque ele realmente é a origem, é o princípio de tudo que nós temos como gestão de custos. E mais, ele tem digamos assim, uma bandeira forte digamos assim, de ser relevante, porque é o método que está prescrito na legislação do imposto de renda, principalmente, e é um método que é reconhecido pela contabilidade, pelas regras contábeis. Então, por esse critério, parece que só existe o custeio por absorção. Então, nós temos que separar o custeio por absorção do que se prescreve à legislação e o conceito de custeio por absorção daquilo que eu quero como uma abordagem gerencial. Ele é possível? Sim, é possível. É um excelente método para algumas características de processo. Como engenheiro de produção, eu vou ter que sempre descobrir entre as possibilidades de custeio que eu tenho, qual aquele método de custeio que tem mais aderência com o meu processo. É como se eu usasse o equipamento, a ferramenta certa para um determinado parafuso. Se eu não usar isso de forma adequada, o instrumento ou a ferramenta, eu vou causar um dano ou não vou atingir o objetivo que eu tenho com aquele parafuso. O método de custeio é a mesma coisa. Se eu não utilizar o método de custeio que tem aderência com o meu propósito gerencial, eu vou ter sim uma informação de custo, mas que pouco relevante vai ser em termos de tomar decisão. Então, o custeio por absorção, ele tem esse amparo, essa demanda de ser obrigatório para um tipo de organização, principalmente aquelas que têm a tributação pelo imposto de renda pelo lucro real. Então, é obrigatório trabalhar esse método de custeio,
porque é o único que a legislação do imposto de renda aceita. Eu não posso usar nenhum outro método do ponto de vista tributário. Mas do ponto de vista gerencial eu posso. Então eu posso ter o absorção para atendimento da legislação contábil e tributário e tem um outro método para finalidade gerencial. Eu vou ter dois sistemas? Vai ter dois sistemas de informação para trabalhar cada uma das especificidades. É possível? É, porque eu vou registrar sempre os atos, mas eu vou ter que ter saída desse registro de forma diferente. É possível? Sem dúvida é possível. É mais econômico? Não. O ideal seria, para a mesma finalidade, você ter um único método, né? Finalidades tanto de tributação como gerencial. Mas, enfim, vamos ver as características e depois, em cada processo, você faz a sua análise. Fiel a esses objetivos que fixamos desde a primeira aula, hoje estamos com conteúdo programático aqui no item 4. E aqui a gente vai mostrar rapidamente conceitos que nós vimos lá há 2 aulas anteriores, em que são muito importantes a partir de agora. O conceito de despesa e custo. Nós vamos trabalhar mais essa informação aqui de custo. Despesas vai estar nesta aula e nas próximas, mas respeitando as especificidades de cada uma. Revisitamos aqui o conceito de custo direto e indireto. Por quê? Porque este método, custeio por absorção, exige que nós façamos a classificação dos nossos custos por direto ou indireto. Então, está aqui para vocês darem uma olhada novamente nesse conceito de custo direto e indireto, ok? Então, vamos lá. O que é o custeio por absorção? Então, é um método utilizado para quando se deseja atribuir valor de custo para produto ou serviço, não tem distinção, com alocação também dos custos indiretos. Ou seja, o custo direto ele tem aquela característica de eu identifico, consigo medir, está definido que é do produto. E o indireto, eu identifico que ele existe, está lá no processo, está no produto, mas eu não consigo medir objetivamente. Tá, mas eu quero esse custo no produto. Então, eu tenho que fazer de uma forma diferente o que eu fiz com o custo direto. Então, normalmente a gente faz a apropriação de todos os custos, né, no custeio por absorção. O direto é medido e identificado, tudo bem, e o indireto. Eu vou apropriar aos custos ou serviços, tanto aqueles que eu fabrico como no caso do comércio, que eu estou adquirindo e revendendo, de todos os custos do processo de obtenção, não importa. E aqui chama atenção novamente, não importa se ele é de comportamento fixo ou variável, né? Então, o que eu vou conseguir? Ter o custo total, observando o que eu classifiquei como direto ou indireto, não importa se ele tem comportamento fixo ou variável, né? Ele ajuda só a entender o comportamento do elemento de custo. Então, quando a gente observa as empresas, parece que só existe o por absorção, principalmente as grandes empresas, porque elas caem nesse aspecto aqui. A legislação brasileira exige que seja esse o método que seja utilizado quando a empresa tem tributação pelo lucro real. Então, por isso que ele fica mais evidenciado do ponto de vista contábil. Mas quando a empresa trabalha esse método para fins gerenciais, pode causar distorções. Às vezes o processo de transformação ele não tem muita aderência. Por exemplo, se você trabalha com uma empresa que tem muita tecnologia, então ela tem muitos processos automatizados. Então, nesse caso, o aumento do custo indireto é muito forte. E o que a gente tem aqui nesse método com o custo indireto? O rateio. Os critérios de rateio ficam mais difíceis e você passa a ter mais custo indireto total do que custo direto total em alguns processos produtivos. Muito bem, então, esse método pode não ser muito adequado para fins gerenciais. Uma outra interferência, eu tenho centenas, milhares de possibilidades de atendimento de produto ou serviço. Como que eu faço a alocação desses custos indiretos em muitos itens? Fica até difícil, às vezes, você encontrar as características do rateio, e até porque muitas vezes a empresa não vende tudo
simultaneamente. Os clientes compram partes diferentes mês a mês ou período a período. Então, esse método de custeio, ele é utilizado quando se deseja atribuir valor de custo ao produto ou serviço com alocação também dos custos indiretos. Então, nós vamos apropriar todos os custos de produção de forma direta ou indireta, mediante critério de rateio que eu expliquei agora anteriormente. Muito bem. Aqui nós temos uma visão bem objetiva do que significa isso que nós aplicamos conceitualmente. Nós temos o custo direto, ele nunca vai ser problema nesse método. Eu vou identificar e vou medir objetivamente. Esse é o conceito, essa é a regra. Muito bem, e o que eu não consegui identificar e medir objetivamente? Eu vou conseguir identificar, evidentemente, mas eu não vou conseguir medir objetivamente. Então, eu vou acumular esses recursos como indireto. E aí, eu vou ter que fazer com que esse custo total indireto seja alocado ao produto. E aí, eu tenho duas formas de fazer de acordo com a minha estrutura organizacional. Eu posso simplesmente fazer um rateio direto desses recursos para os produtos. Ou, se eu tenho uma estrutura organizacional que me exige ter departamentalização dos custos, que nós chamamos de centro de custo, um centro de custo normalmente está associado a um departamento funcional ou áreas de um grande departamento. Então, aí eu tenho que fazer essa transformação em dois estágios. Primeiro, eu faço a alocação dos custos indiretos aos centros de custo. Primeiro estágio. Por um critério de rateio que eu vou definir qual é o melhor. E depois, sim, do centro de custo para os produtos. Porque o que interessa para o gestor é qual é o custo unitário de um produto ou serviço. Então, eu posso fazer de forma direta, como eu posso fazer em dois estágios. Daqui para o centro de custo e do centro de custo para o produto. Então, o custeio por absorção, na síntese, é isso. Eu vou ter sempre uma condição de identificar, inclusive via contabilidade, qual é o custo total do que eu gastei como direto e do que eu gastei como indireto. Até aí é a parte fácil. Agora, quando eu vou para o custo unitário, que nós temos a questão do rateio. Por quê? O custo direto unitário, ou seja, de cada unidade de produto ou serviço, eu vou sempre conseguir medir. E não haverá, se nós usarmos o mesmo instrumento de medição, divergências. Aqui, o espaço de variação é muito pequeno. Agora, quando eu tenho que incorporar para atender o princípio do custeio por absorção da parte do indireto, aqui que nós temos divergências, porque tem que ser arbitrado o rateio. E isso não existe lei, não existe regra. Quando muito a gente vai encontrar recomendações de como fazer. As recomendações não têm força de impor o que é melhor ou o que não é bom para um determinado sistema de custo. Então, cada situação é uma situação. Aquele gestor que tem, digamos assim, o poder de decidir, que tem a tomada de decisão no escopo da sua atividade, é ele que vai entender o que é melhor diante das situações que ele tem e vai atribuir isso e a organização vai seguir essa orientação. Aqui nós temos uma visão de como nós identificamos os elementos principais do custeio por absorção nas demonstrações contábeis, que já vimos, inclusive, na disciplina anterior. Ou seja, a ligação da gestão de custo usando o custeio por absorção é muito forte com as principais demonstrações que nós vimos lá na disciplina Engenharia Econômica e Financeira. Ou seja, o balanço patrimonial é uma base de informação muito intensa para a gestão de custos, assim como a demonstração de resultado. E aqui observem a estrutura que já vimos lá anteriormente. Os custos, aquilo que nós temos como enfoque aqui na nossa disciplina, eles aparecem aqui na demonstração de resultado.
e aquilo que nós chamamos e classificamos de despesa aparecem como um redutor das receitas na apuração do resultado. Então, como nós vimos que podem existir conceitos de gestão de custos que incorporam despesa na formação do custo, o que vai acontecer? Eu vou diminuir um pouco aqui, mas vou incorporar aqui, mas o resultado não vai mudar. Então, do aspecto gerencial, se o meu olhar for para o resultado, essa inclusão de despesa como custo, ou vice-versa, uma parte do custo ser classificado como despesa, não altera o resultado, porque a receita não se modifica. Portanto, se o total que eu gastei não se modifica, o resultado é o mesmo. Mas isso só pode ser livremente decidido pelos gestores sob a dimensão gerencial. Porque se eu estou na dimensão contábil e tributário, eu tenho que seguir as regras daquilo que a legislação específica, tanto contábil quanto tributário, especifica. Eu não posso chamar de despesa custo se a legislação não permite. E vice-versa, eu não posso chamar custo de despesa se a legislação não permite. Porque aí nós temos elementos diferentes na hora de apuração do resultado. Muito bem, se eu optar pelo custeio por absorção, quais são as vantagens que eu posso atribuir? Primeiro, atender a legislação. Eu fico em paz e não vou sofrer nenhuma sanção ou não vou ser observado negativamente se eu utilizar a essência da absorção sob a ótica da legislação pertinente. Permite a apuração do centro de custo. O resultado do centro de custo, isso é muito importante do ponto de vista gerencial, porque você não sobrecarrega somente no produto o olhar de apuração de resultado ou desempenho. Ao absorver todos os custos de produção e obtenção, permite a apuração do custo total de cada produto. E isso, sem dúvida, é uma ansiedade que muitas vezes os gestores possuem. E é natural, é legítimo que eles assim tenham essa situação. Então, eu tenho boas vantagens para dizer, olha, o custeio por absorção, gerencialmente, pode ser muito útil para a nossa organização. Agora, o que eu listaria como algumas das vantagens, e elas não são irrelevantes, dependendo do tipo de organização que a gente possui. A principal desvantagem do custeio por absorção consiste na utilização do rateio. O rateio ele vai direcionar, vai distribuir o custo indireto que nós vamos incorporar ao custo total do produto. E como eu frisei anteriormente, o rateio é uma decisão arbitrada. Manda a se fazer o rateio aquele que tem o poder de decidir. E é ele que vai dar a palavra final. E numa outra empresa ou num outro momento na mesma empresa, se muda o gestor, ele pode decidir por outro critério de rateio. Quem está certo? Todos. Por quê? Porque se não há uma regra, eu não estou descumprindo, eu estou com a sensibilidade enquanto gestor, entendendo que naquele momento a melhor forma de rateio é aquela. Por quê? Qualquer critério de rateio não interfere no resultado final. Eu só estou modificando o custo unitário de acordo com a regra de custeio. E vocês vão perceber isso nos exercícios que estamos recomendando para esta aula. Então, qualquer que seja o critério de rateio, eu nunca vou alterar o resultado final. Então, se eu gastei 100 e tive uma receita de 200, o resultado sempre será 100. Qualquer que seja o critério de rateio. Mas eu tenho essa situação, que nós temos que interferir individualmente, pessoalmente, no custo indireto. Controle dos custos fixos ao nível de produto específico, ou seja, nós vimos pelos conceitos que o custo fixo ele vai existir independente se eu estou a plena carga de trabalho ou se eu estou de férias, por exemplo. Então, eu não consigo, com o custeio por absorção, descobrir essas características. O que realmente eu tenho de custo sem eu estar em atividade. Aplicação de conceitos de custo médio ponderado. Então,
Então, o rateio, na verdade, é uma prática de custo médio ponderado, porque você faz proporcionalidades de gastos, de custo, em relação a algum critério de rateio adotado. Então, eu sempre vou estar trabalhando com um médio ponderado. Isso não reflete, às vezes, a objetividade que se deseja, mas é um problema que dá para ser contornado dependendo do perfil de produto, né? Então, nós temos aqui, com o preço de venda final, algumas observações. A fixação do preço de venda, como nós vimos, é um processo importante na gestão de custos. Eu não consigo gerenciar a real margem de contribuição de cada produto, porque o rateio ele vai causar sempre uma situação. O rateio ele subsidia alguns produtos e, às vezes, sacrifica outros, né? Faça só um exercício mental de quando você, sua família, seu hall de amigos, você vai a um restaurante e depois que todo mundo bebeu e comeu, se faz o rateio da conta por um determinado critério. Esse critério do rateio da conta do restaurante vai sempre dar um certo valor em que nem sempre ele é justo com aquele que mais comeu ou com aquele que menos comeu e bebeu na refeição. E a fixação de preço de forma menos eficiente em termos de mix. Eu tenho muitos produtos, centenas, milhares de produtos. Então, quando eu trabalho com esse conceito, eu não posso não ser muito justo com o meu mix. Basta lembrar vamos ver um equipamento, um tipo de organização bem fácil de a gente observar. Uma loja de material de construção. Ela tem centenas, milhares de produtos. Se ela faz o custeio por absorção, para ter o custo de venda de cada produto, ela tem no mix, ou seja, na variedade enorme, desde um pequeno parafuso até um grande equipamento. Então, isso, às vezes, causa algumas injustiças ao perfil dos produtos, mas o resultado global não altera. Muito bem, então, mais uma vez, deixamos as recomendações para que vocês sigam tanto a parte conceitual quanto agora aplicado. Cada aula, cada capítulo desta aula tem um aspecto de aplicação e que nós estamos recomendando que vocês tanto absorvam dos exercícios propostos, quanto também de alguns exercícios resolvidos que vocês vão encontrar à disposição. Então, essa é a primeira da nossa série de aulas sobre custeio e tenho certeza que vai causar bastante reflexão com ela e vocês vão, com certeza, rapidamente incorporar esses conceitos a partir dos exercícios e das leituras propostas. Muito obrigado e até a próxima aula.